Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Dá glória, igreja. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Que o céu se abriu. Aleluia. Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. Hoje é culto de cura e libertação. Fala para o teu irmão nesta noite. Fala com ele, tem muita gente para pouca boca. Fala para ele, nesta noite, o anjo da libertação, o anjo da cura está passando neste lugar. Diga glória a Deus. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 43, que diz assim: quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontrou vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali e habitando, o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Diga, está amarrado. Misericórdia, diga, está amarrado. Essa palavra ela é muito forte. Quando o espírito imundo ele sai do corpo do homem, ele é tão, como que eu posso usar o termo para não falar besteira? O diabo é tão astuto, para não falar abusado. O diabo ele é tão astuto que ele fala assim: eu vou sair, mas eu vou procurar e vou voltar para minha casa de onde saí. E a casa que ele está falando é dentro do nosso coração quando a gente se liberta. Por isso que a Bíblia fala que o nosso coração não pode estar vazio. Quando o espírito imundo ele sai do corpo do homem, ele anda por lugares, ele fica por lugares áridos, procurando repouso. Porém ele não encontra e diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Diga, debaixo do sangue de Jesus, ele não toma mais posse da minha casa. Repreende esse mal dentro da tua família, dentro da tua casa. Por isso que é importante nós irmos para a igreja, se revestir, buscar, para que quando Satanás tentar bater na porta novamente, tentar entrar, ele não consegue. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, ele vê a tua casa cheia da presença de Deus. Ele olha para você, ele vê a tua casa cheia da graça. Ele não pode entrar. E quando ele tenta entrar na tua família, ele vê você orando, ele vê você clamando, e ele não consegue tocar em você. Tem gente que não entende. Por favor, coloca 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Por favor. Tem gente que não entende o sobrenatural de Deus. Para os olhos humanos e para os olhos da medicina, eu vou falar o obreiro Jonatas, porque aquele que tem cargo nunca é tirado. Orai. Orai. Para os olhos humanos ele não estaria mais aqui sentado. Para os olhos humanos, o pai da nossa obreira Tamires, missionária, obreira Tamires, não estaria aqui. Mas existe uma coisa muito importante no meio dos crentes. É a oração. Mas não é você orar na hora da dificuldade, não. Porque tem muita gente que acha que na hora que a situação apertou, ela vai orar e o céu vai ouvir. Tem que ter oração guardada. Por isso que a Bíblia fala: orai sem cessar. Eu escutei isso e gravei e guardei comigo. A oração é como se fosse um banco. Você nunca vai chegar no banco e vai sacar com a conta vazia, vai? Fala, essa igreja tem oração guardada. Tudo que você pedir a Deus, começa a orar.
Deus ainda não está na hora, mas eu vou orar porque vai acontecer. Porque quando você começa a orar sem cessar, o segredo para o crente vencer, para o crente alcançar a vitória, para a pessoa vencer na vida, ele tem que orar de manhã, de madrugada, quando acorda, dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Quando vai dormir, ora. Eu vejo muitas vezes pela televisão pessoas fazendo novela e fazendo filho, vai orar, vai rezar para dormir, mas na vida real não. A pessoa não consegue dobrar o joelho para orar. Fala para o teu irmão: deixe de ser preguiçoso e comece a orar sem cessar, porque o diabo só sai, o diabo só cai quando você começa a orar, quando você começa a buscar. E o Deus de milagre, ele ainda existe. O Deus que opera, ele ainda existe. O Deus que liberta, ele ainda existe. Ele ainda existe. Ele ainda existe. Amanchou de camandaramaxandarai. O segredo está em orar. Só se liberta quando oramos. Aí você vem no culto, e isso eu digo: culto de Santa Ceia, culto das irmãs, culto das crianças, culto da família. O culto não é só na terça, o culto é no domingo. O culto é quando você está em casa, porque você começa a chamar a presença de Deus. A Bíblia diz que aonde você chama Ele, ali Ele está presente. Ah, mas não tem culto hoje, mas eu vou fazer o culto na minha casa. Quantas vezes eu fiz o culto dentro da minha casa? Quantas vezes eu arranquei pia, arranquei armário para fazer culto dentro do meu lar? Quantas vezes? E sabe o que significa isso? É que quando nós temos sede de Deus, não importa onde a gente está, nós temos que clamar e orar, porque o milagre acontece. Culto de cura e libertação não é somente o culto que você vem. Não, você tem que vir guerreando, dizendo: o demônio que age na minha família, ele tem que cair por terra. O diabo que age na minha casa, ele tem que cair por terra. Você tem que colocar essa convicção no teu coração e dizer: Satanás, a partir de hoje você não toca na minha casa, você não toca na minha família. Por quê? Porque debaixo do sangue de Jesus eu ainda oro, eu ainda busco, eu ainda clamo. Se eu não orasse, se eu não buscasse, eu não teria de volta o que Deus me deu. Porque eu disse para Satanás: você brincou com a minha cara até ontem, mas agora eu tomei a direção. Você tem que ser dessa forma. Você tem que olhar para o diabo e falar: saia da minha família. Na minha família você não toca. Você entendeu isso ou não? Entendeu ou não? O diabo não pode fazer você de marionete. Ele não pode habitar dentro da tua casa, da tua família. Então coloca isso na tua cabeça. Eu vou orar. E o espírito imundo, porque quando ele sai, e se ele encontra, pastor, a casa vazia, ele vai, e eu finalizo aqui, e leva consigo 7 espíritos melhores do que ele, é isso? Não, é pior do que ele. E entrando ali, habitando, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Você quer ver uma coisa interessante? Eu finalizo aqui. Levanta 7 pessoas, por favor. 7 pessoas, fica de pé. 7 pessoas, por favor. Isso, 1, 2, 3, 4, só 7. 3, 2, 4, 5, 6, 7. Parou aí. Não estou dizendo que eles é do mal, viu, gente? Mas agora tem 7 pessoas levantadas, não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? É grande a quantidade? Então fala para o teu irmão: está amarrado. Esse demônio não entra na minha vida.
E vocês que levantaram, se prepara, porque a maldição hereditária da casa vai cair por terra. Haja livramento, haja libertação, haja restauração. Não tem tranca-rua do inferno, não tem pombagira, não tem demônio que age contra a tua família e contra a tua casa. Debaixo do sangue de Jesus, vocês que levantaram, recebam o livramento da parte de Deus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.